Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem específicos de O Estrangeiro, do Albert Camus. Oi, isso mesmo. A gente selecionou umas partes-chave do livro para tentar entender melhor o Meursault, né? Aquele protagonista tão particular. Exatamente. A ideia é explorar como ele reage, ou parece não reagir, em momentos cruciais, tipo o funeral da mãe, o lance com a Marie, o crime na praia. E, claro, o julgamento e a prisão. Tentar sacar qual é a lógica dele, se é que tem uma que a gente reconheça, né? Pois é, começando pelo funeral da mãe. Já ali a coisa é diferente. A viagem, a conversa com o diretor no asilo. Ele não quer ver o corpo da mãe. Diz que não. Foca no cansaço, no calor. Isso. E na vigília, né? O porteiro oferece café com leite, eles fumam juntos. E o Meursault, ele acaba dormindo. Dorme. E todo mundo nota que ele não chora. É uma quebra de expectativa muito grande. E ele até tem umas explicações, tipo, ele não visitava muito porque ela já estava acostumada lá, era longe, e era um domingo perdido. Sim, explicações práticas, quase burocráticas. E tem aquela conversa com o Celeste, o dono do restaurante, que fala, mãe, a gente só tem uma. E pro Meursault, parece que isso não reverbera da forma esperada, né? Ele tá ali sentindo o calor, o cansaço. O físico parece dominar. Exato. Não é que ele não sinta nada, talvez, mas ele não performa o luto, ele vive o presente sensorial. E essa atitude se repete, né? Logo no dia seguinte ao funeral, Encontra a Marie na praia casual, vão nadar, se divertem. e vão ao cinema, ver um filme de comédia do Fernandel. Quando ela pergunta sobre o luto, ele só manda um morreu ontem. Seco. É chocante, né? E essa mesma indiferença, ou talvez honestidade brutal, aparece na relação com o vizinho, o Raymond Sintez. Assim, o Raymond conta a história da amante, que ele acha que traiu ele. E o Meursault ouve. Aí o Meursault pede para ele escrever uma carta para atrair a mulher de volta, para ele poder humilhá-la. E o Meursault? Topa. Diz que tanto fazia. Concorda em ser amigo, em ser testemunha, sem pensar muito nas consequências ou na moralidade da coisa. Tanto me fazia. Essa frase aparece bastante, né? É quase um lema. É, quase isso. Mostra essa passividade perante as coisas, ou talvez uma recusa em atribuir importância ao que a sociedade valoriza. Como no pedido de casamento da Marie? Nossa, ali é demais. Ela pergunta se ele a ama, ele diz, acho que não. Pergunta se ele quer casar, ele diz que para ele não fazia diferença, mas se ela quisesse... Casaria. Simples assim. É uma honestidade que desarma, mas que também assusta, porque foge totalmente do esperado, do romance. Totalmente. Ele não está nem aí para as convenções. E essa desconexão com o esperado, o social, vai culminar de forma trágica, né? Lá na praia. O crime, o sol é quase um personagem ali, né? O calor intenso, opressor. Sim. Aquele domingo na praia com o Raymond, a Marie, o maçom, a tensão já está no ar depois da primeira briga com o grupo de árabes. O Raymond é ferido. E depois o Meursault volta sozinho para a fonte d'água, por quê? Para pegar um pouco de sombra, fugir do sol. E ele encontra um dos árabes de novo, o irmão da ex-amante do Raymond, sozinho. A descrição da cena é toda sensorial. O calor insuportável. O suor cegando ele. E a luz do sol batendo na lâmina da navalha do árabe. Exato. A lâmina faiscante, a espada de fogo que parece que atinge a testa dele. É uma agressão física, quase. E aí vem o primeiro tiro. Ele diz que foi quase um reflexo para se livrar daquela pressão do sol, da luz. Mas depois tem uma pausa. E ele atira mais 4 vezes. No corpo já imóvel. As 4 breves pancadas à porta da desgraça. É forte isso. É como se ele confirmasse algo ali. E é por isso que a defesa dele no julgamento é tão inútil, né? Foi por causa do sol. Pro tribunal, isso é loucura. Cadê o motivo? A raiva, o medo, a legítima defesa? Eles querem uma razão psicológica, moral. E não encontram. Então o foco da acusação muda. Vira sobre a personalidade dele, a insensibilidade. Usam tudo contra ele. O café com leite no funeral, o cigarro, ele ter dormido na vigília, o cinema com a Marie no dia seguinte. O promotor conecta tudo. Diz que a alma de criminoso já estava lá no funeral.
que o assassinato foi só a consequência lógica daquela frieza. Os testemunhos do diretor do asilo, do porteiro, eles só falam o que viram, a falta de choro, mas isso é usado para pintar ele como um monstro. Até o testemunho da Marie, coitada, que é forçada a contar sobre o dia na praia, o filme, vira prova contra ele. E o Celeste tenta ajudar dizendo que ele é um homem, mas... Não adianta. A narrativa da promotoria é mais forte. Ele é condenado à morte, não só pelo tiro, mas por ser quem ele é, por ser diferente. E na prisão, como ele lida com isso? Parece que ele se adapta de novo ao físico, perde a liberdade, claro, não tem mais mulheres, cigarros no começo. Mas ele cria rotinas, fica horas lembrando cada detalhe do quarto dele. Dorme muito. Lê a mesma notícia velha num pedaço de jornal. Aquela história do tchecoslovaco que volta rico para casa e a mãe e a irmã matam ele sem reconhecer. Irônico, né? Muito. E enquanto espera a execução, ele pensa na guilhotina, nos detalhes. Tem esperança no recurso, mas também teme ouvir os passos no corredor à noite. Até o confronto final com o capelão. Esse é um momento chave. Ele rejeita a fé, a consolação, a ideia de outra vida, explode de raiva. E afirma a verdade dele. A única vida que importa é essa, a que ele viveu, com as sensações dela. É aí que vem a aceitação, né? Aquela ideia de se abrir à eterna indiferença do mundo. Exato. Ele percebe que o universo é indiferente aos nossos dramas, aos nossos desejos de sentido. E ele se sente em paz com isso. Ele aceita o absurdo, essa falta de sentido maior, e se sente feliz, pronto para viver tudo de novo exatamente igual. É uma conclusão poderosa. Muito. Então, olhando esses trechos, o Meursault surge como essa figura que vive o presente, o sensorial, né? E bate de frente com o que a sociedade espera. Sim, a jornada dele, desde aquela aparente indiferença até essa aceitação final, mostra bem esse choque entre a experiência individual e as normas sociais. E fica a reflexão pra gente, né? Como é que a gente julga quem foge do padrão? Será que a gente considera o peso do ambiente, das sensações físicas, o sol de cada um nas nossas próprias ações? É uma ótima questão. Até que ponto a lógica que a gente impõe ao mundo realmente dá conta da complexidade da experiência humana, né? Fica aí para pensar.